Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bitcast, diretamente aqui da Tecnoshow Comigo 2025, a maior feira do Centro-Oeste de tecnologia rural. Estamos aqui agora para falar sobre a parte de sucessão, como manter esse legado para as próximas gerações. E para falar sobre isso, estamos aqui com a presença da Juliana Miranda, sócia proprietária do escritório de advocacia Miranda Advogados, para falar sobre o tema e explicar um pouco mais como é que pode ser bem estruturado esse processo, como que o produtor rural pode fazer isso de uma forma mais correta e também para diminuir o risco tributário, diminuir o risco com relação a impostos e também questões familiares, né? Muito obrigado por aceitar esse convite, obrigado pela presença. Gostaria que você se apresentasse e explicasse para a gente como que funciona o processo de uma forma mais simples para que todos possam entender previamente o funcionamento do processo de sucessão, como que vocês fazem, de uma forma bem simples mesmo, porque às vezes começa a ficar muito complexo, holding e tudo mais, então gostaria que você explicasse como que funciona. Olá, então, primeiramente quero agradecer o convite, né, obrigado pela oportunidade e nós vamos contribuir bastante aqui com vocês, a título de informação, né, que estamos, afinal de contas, no ambiente certo, né, falando para os produtores rurais que precisam muito, né, de informações jurídicas, né. Nosso escritório, ele atua com serviços ligados ao agro. Nosso escritório tem 7 anos, e aí, no início, desde quando nós montamos o escritório, vou contar um pouquinho a nossa história aqui para vocês. Logo que nós abrimos o escritório, nós voltamos os serviços desde o início, condicionamos a uma área especializada de sucessão. Então, toda a vida nós trabalhamos muito com inventários, né? E foi o nosso primeiro serviço no escritório e a partir de então começou a ficar muito comum as holdings, né? As holdings familiares. Por quê? Porque a gente começou a observar que as pessoas, né, que tinham grandes patrimônios, elas queriam economizar, queriam, né, estavam preocupadas de fato com a sucessão, com a passagem do patrimônio com segurança jurídica para os filhos. E aí despertaram sobre a holding. A holding, na verdade, ela né, um instrumento que já existe há muitos anos, mas que até então não era muito utilizado pelo agro, né? E hoje vem sido cada dia mais, né, usado. E aí nós atentamos para isso e falamos, vamos especializar também, porque é uma tendência. E nós que trabalhamos com a preservação de patrimônio, cuidamos, né, de patrimônio, vamos, né, especializar nessa área também. E assim nós fizemos, né? Então nós somos um escritório especializado na área sucessória, seja tanto, né, inventário, que é a partilha de bens após o falecimento, quanto o planejamento sucessório, que inclui a holding, que é a partilha de bens em vida, né? E aí nós fomos também observando que a maioria dos nossos clientes eram do agro, eram produtores rurais. Até porque, por nós convivermos muito, né, nessa área, meu esposo, né, o esposo da minha irmã, então nós começamos a identificar também esse público que vinha crescendo no escritório. E aí nós pensamos, né, por que não oferecer solução jurídica para todos os produtores rurais, de forma que assim, né, é bom cada produtor ter um advogado para chamar de seu. Então, qualquer problema jurídico, né, a gente defende e atua, né, para os produtores rurais. E a área de sucessão, que é o nosso objetivo aqui hoje, né, que a gente vai conversar um pouquinho, é uma área que realmente está em crescente ascensão. Que todos, né, estão ultimamente preocupados por questões, né, políticas, tributárias, enfim. Beleza. E uma questão, assim, para você explicar para os telespectadores o porquê da necessidade, essa importância dessa sucessão, que seja visualizado de uma forma mais urgente. Quais são, se você quiser citar alguns exemplos, né, até para demonstrar as possíveis grandes perdas que podem existir, por que essa importância é real
de você olhar para essa sucessão o mais urgente possível? Sabe uma coisa que a gente comenta bastante, que tem gerado essa preocupação a nível assim, do país, é que os grandes proprietários de terras já estão próximos a se aposentarem. Então, e o que vinha acontecendo? Grandes, né, proprietários estão já entrando na fase de aposentadoria e não estavam preocupados com a sucessão do patrimônio, né, com a transferência desse patrimônio para a próxima geração. E aí nós, né, estamos acompanhando o tanto que é importante essa sucessão, porque planejar essa sucessão, porque a gente fala assim, tem que ser visto como se fosse um investimento, da mesma forma que o produtor rural ele investe em grãos, em maquinário, ele tem que investir na sucessão dele, porque senão não adianta ele adquirir, né, toda a tecnologia, investir no seu trabalho, se ele não tem uma proteção jurídica de tudo isso. E se ele não tem também uma estrutura de sucessão para preservar o que ele adquiriu com muito esforço durante longos anos, né? E, de certa forma, né, o produtor, ele vai adquirindo patrimônio conforme a vida, né? E o patrimônio em si, ele vai aumentando de uma forma que quando ele não tem uma sucessão planejada, se ele vier a óbito, o que acontece na grande maioria das vezes, pode ser que ele não tenha caixa justamente para pagar o inventário, porque querendo ou não, o patrimônio muito alto, o produtor ele sempre tem um patrimônio muito alto, seja de terra, seja de implementos, né? E o que a gente realmente já acontece, como a gente é do agro, somos filhos de produtores e a gente vive no meio, né? Grande parte dos nossos clientes também são do agro. A gente realmente vê isso acontecer constantemente. O produtor, ele vem a óbito, falece e a família não tem disponibilidade em caixa ali para poder fazer isso. Liquidez, não tem né? liquidez com relação àquilo, porque tem muito patrimônio, é uma Sim. família rica, mas não tem liquidez. Isso. E sem esse planejamento, acontece que ele vai ter que vender muitas coisas, às vezes com preço mais baixo, às vezes não tem nenhum conhecimento para poder fazer um inventário. Então, explica para a gente como que esse planejamento pode auxiliar para que isso não aconteça com os produtores que realmente fazerem esse planejamento. O que acontece, né? Quando você deixa para fazer um inventário e não faz essa distribuição, né, dos bens em vida, qual que é o grande risco que a gente fala assim, que isso não tem preço? É a desarmonia familiar. Então, de fato, é um processo mais custoso, é mais caro e não tem preço a harmonia que se perde na família. Por quê? O inventário hoje, né, pensamos aqui em Goiás, nós estamos com uma alíquota de ITCD de 8%. Então, se você pegar todo o patrimônio, né, que vai ser inventariado, que o falecido, a falecida tenha deixado, 8% do patrimônio é valor de mercado, só de imposto, é muito dinheiro. Para a área rural, né, que é muito dinheiro. Então, e esse imposto, né, alguns casos a gente consegue parcelar ele, mas não são todos os casos também. Então, é o que necessita dessa liquidez imediata. Fora isso, o inventário que a gente, né, presencia, isso na prática muito, é o tempo, a morosidade que se leva num processo judicial. O inventário ele pode ser tanto extrajudicial quanto judicial. Extrajudicial seria mais célere, seria mais barato, só que você vai ficar... É a burocracia, né, de se demorar a juntar todos os documentos, né, até a finalização da escritura, é a possibilidade de desavenças no momento da partilha. Então, por mais que você faça um inventário extrajudicial, você vai ter que pagar o imposto que é 8%, que é o ITCD. 8% é valor de mercado de todos os bens. Então, é muito dinheiro para se fazer isso? Hoje tem outra opção, né? Planejamento sucessório, exemplo, né? As holdings. Então, na holding, você não vai pagar nem perto disso, de 8%.
Então, essa é um dos únicos benefícios de holding, né? E você colocou em termos de percentual, né? Lógico que cada caso é um caso, né? Por isso que tem que realmente entender melhor como que é feito a holding. Mas só para ter uma noção o que seria a redução? Pode pôr uma margem do que seria de tanto a tantos por cento, o que seria o normal de se pagar tendo uma holding em relação ao inventário? A gente fala que assim, a holding ela vai, cada família, né, a gente traça um plano. Então a gente consegue, né, tem toda uma análise por trás, né, dos valores que nós vamos integralizar, né, os valores declarados a título de imposto de renda ou não. E só que assim, hoje você consegue pelo menos reduzir pela metade o valor que você gastaria com o inventário. Em muitos casos, muito mais, né, do que essa metade. Então, tem muitos benefícios nesse sentido, tanto, né, em relação a imposto, quanto de honorários também, quanto de custas, né, seja de cartório, seja de processo judicial, né, e tanto tributário também. Entendi. Então, bacana. E outra coisa, assim, gente, obviamente com todas essas informações que você passou, mas e quando a pessoa às vezes decide, né, fala assim, não, vou começar com o inventário. O que ela, na verdade, ela vai precisar de saber inicialmente para poder dar esse start com você? Isso. O que acontece? Hoje uma pessoa faleceu e é necessário fazer um inventário, nós vamos, né, primeira coisa saber, nós vamos fazer em cartório extrajudicial ou ele é judicial? Então, hoje, tendo conflito familiar, não se resolve em cartório. Então, necessariamente, o inventário tem que ir para a justiça. E um outro ponto, né, que nós estávamos até conversando, o que é o problema disso? Um inventário hoje, ele indo para a justiça, ele vai demorar muito tempo e vai tornar a terra praticamente que improdutiva. Por quê? Se você tem uma terra muito produtiva, hoje, você vai precisar de alvará de juiz para vender gado. Qualquer coisa que você queira fazer na propriedade, ela vai estar travada. Então, o juiz vai ter que autorizar, né, tudo que for feito. Então, a gente vê que um dos piores prejuízos também, e que muitos casos chegam nesse ponto, é a venda forçada da terra. Por quê? Porque a terra se torna improdutiva, tudo fica parado, né? E os herdeiros brigam e resolvem vender a terra. E aí tudo que foi adquirido, né, com muito custo é perdido dessa forma, por não ter feito um planejamento sucessório antes. Sim, eu particularmente sou um caso real de quem realmente não fez um planejamento, porque a minha avó materna, ela faleceu e por desavenças, né, ou realmente pela oportunidade que eu tive, eu fui inventariante do processo. Jura? E por mais que eu consegui coordenar... Foi inventário extrajudicial ou judicial? Foi judicial. A gente já começa a perguntar. Mas é engraçado, o que realmente foi feito, eles estavam de acordo, consegui achar um acordo, que realmente gera conflito, então eu tive habilidade para poder organizar isso. E, de certa forma, eu priorizei em fazer judicialmente, porque eu imaginei que posteriormente poderia dar algum problema. E que foi realmente o que aconteceu. Então, mas foram 2 anos o processo, né? Mesmo todo mundo concordando, foram 2 anos ainda para o processo realmente concluir. E mesmo concluído, porque tinha alguns pagamentos futuros que iam acontecer após a conclusão do processo, que não foram honrados com uma das partes. E aí, como já tinha tido todo o processo judicial, então fiz tudo isso planejando, já prevendo que poderia dar algum problema lá na frente, que realmente aconteceu, mas aí conseguimos entrar em acordo e foi sanado. Então, assim, eu sou a prova viva de que realmente quando você não tem esse planejamento, gera um desgaste familiar. Eu tive realmente que entrar em situações e em discussões que realmente gerou um desgaste na família e que realmente minha mãe com uma irmã, elas não têm um bom relacionamento mais. Então, isso é muito ruim quando você não tem um planejamento sucessório. Você deve ter várias outras
situações que já aconteceram nisso, né? Então, assim, é bom você explicar os fatos, o que pode acontecer de ruim, porque a gente está falando só de coisas boas, né? Sim. O que de ruim pode acontecer para que as pessoas possam entender melhor e fazer esse investimento para a questão da sucessão. Até eu vou aproveitar a oportunidade, vou até comentar de um caso que nós estamos, né? Esse caso, na verdade, nós finalizamos ele há pouco tempo. O que acontece? O pai, o patriarca, ele sempre achava que era bobeira fazer essa transmissão, né, do patrimônio em vida, e sempre se negou, e ele virava para a família e falava, não, quando eu falecer, que eles briguem pela minha herança. Deixa eles brigarem, eu não vou estar aqui mesmo. Muitos produtores pensam dessa forma. E, de fato, isso aconteceu. E a família toda, né, está sofrendo. O que aconteceu? A família começou a disputar pelos imóveis rurais, pela partilha. Os irmãos hoje não se falam e resolveram vender, porque eles não queriam se encontrar na propriedade. E o que foi o problema disso tudo? A viúva Meira, ela continuou viva, ela, né, ainda, graças a Deus, está viva. E ela está doente. Então, na fase, assim, pior dela, de estado de saúde, ver a família, os filhos, todos se distanciando, brigando, disputando por dinheiro, o sofrimento dela é muito grande. Nós tivemos já um caso também, bastante interessante, de que uma senhora também, produtora rural, tinha nos procurado, ela tinha um processo judicial, um inventário, que estava na justiça há mais de 8 anos. E aí ela disputava junto com os irmãos, né? E nunca se resolvia, né? Brigava por questões de partilha, né? Não conseguiam entrar num consenso para partilhar, né, os imóveis. E aí eu lembro que ela ouviu falar de nós, chegou no escritório, contou a história dela toda, e ela emocionada, chorando. E aí ela virou para nós e falou assim, não, eu não quero isso mais, não. Eu já tô num ponto, ela tava tão cansada que a gente via assim, sabe, no rosto dela. Aí ela falava, não, eu não quero isso mais, não. Nossa, liga pra minha irmã, fala que eu não quero mais nada, não. Porque eu tô cansada, já tinha 8 anos, né? Nossa. Então, eu tô cansada, fala pra ela que eu não quero ficar com mais nada. E aí, nós viramos pra ela e falamos assim, não é assim. Você quer? Você precisa, isso vai te ajudar, né? Agora você tá numa fase que não é tão produtiva mais, então você precisa disso, né? Você precisa aproveitar esse patrimônio que você recebeu de herança. E aí foi muito bom, porque aí, como né, o escritório, nós somos especializados nessa área, a gente atua com isso. Em 6 meses nós finalizamos o inventário. E aí ela chega no escritório, até hoje, ela vai para visitar nós. Ela chega no escritório e ela chora, e eu brinco com ela e eu falo assim, tá vendo, dona? Você queria, né, não queria nada da herança. Hoje como é que a senhora tá? Trocou de casa, arrendou a área, tá super bem. Mas assim, a gente vê que o inventário judicial, ele é muito desgastante, sim. Né? Afasta muito as famílias, né? Sim, né? E a harmonia da família realmente não tem preço. Fica muito custoso e fica muito moroso, sim. Né? E a produtividade que a terra tinha antes, ela passa a não ter. Sim. E junto a isso, né, que a gente analisa muito, testamentos, né? Como é que na sua percepção, e que você pode nos fornecer de informações, como é que a utilização de testamento nesse meio rural normalmente é muito utilizado, não é? Conta um pouquinho pra gente. Então, para ficar assim bem claro o que acontece. Depois da morte, nós temos o inventário. Antes da morte, nós temos o planejamento sucessório. Então, o que eu consigo? Nós estamos aqui falando de sucessão, então estamos voltando para o planejamento sucessório. Em termos de planejamento sucessório, o que eu consigo trabalhar? Quais são os instrumentos, as ferramentas mais utilizadas? Doação em vida, testamento e holding, né? E aí, o que acontece? O testamento, ele ainda é muito utilizado. Antes, né, os produtores não era comum usar, mas cada dia mais hoje, né, vem sendo utilizado. Mas, assim,
depende muito do problema que a família enfrenta. Hoje, né, como a gente diz que cada família tem o seu planejamento, é um ato assim personalizado, cada família vai ter as suas regras, né, a sua holding, enfim. Hoje no escritório nós temos casos que a gente mistura esses 3 instrumentos. Então, por exemplo, uma família procura nós para organizar o patrimônio e transferir ele para a próxima geração. A gente mescla esses instrumentos. Então, tem casos que a gente faz doação, a gente faz testamento e faz também a holding. Para que serve o testamento, né? Antigamente, muitas pessoas, né, falavam assim, eu vou planejar a minha sucessão fazendo o testamento, só o testamento. Só o testamento não é, em termos financeiros, algo favorável. Por quê? Porque o testamento, o fato de você fazer o testamento, você não está organizando o patrimônio em vida. Você vai precisar fazer o inventário depois. Então, o testamento, ele não livra do inventário. O testamento seria mais para disposições de vontade, no sentido assim, eu quero reconhecer um filho, né? E eu quero que ninguém saiba. Eu quero colocar umas cláusulas restritivas, né? Sobre o patrimônio a ser dado. Testamento. Então, o testamento, ele serve para essas disposições. Eu quero que tal bem vá para tal herdeiro. Quero individualizar. Um direcionamento em si, mais ou menos, a grosso modo. É como... o testamento, ele é importante porque assim que, na falta, né, do titular do patrimônio, é o documento que vai ter para os herdeiros respeitarem a vontade dele. A gente fala que o pior é quando não tem nada, né? Uhum. O testamento, ele já é um passo, ele já é bom. Só que em termos financeiros, ele não dispensa um inventário. Então, ou seja, você vai ter que pagar, né, o ITCD, a alíquota que tende a aumentar, já tem projetos de leis para aumentar isso. Então, assim... mas se é no caso de uma família que não deseja, né, dispor de um financeiro assim para custear uma estrutura de sucessão, para que não seja feito o inventário depois, o testamento atenderia. Casos que a gente mistura, né, a holding, exemplos de famílias que têm filhos... de fora. Então, por exemplo, o patriarca tem um filho, né, fora do atual casamento, e nós temos casos assim no escritório, em que, por exemplo, ele tem os imóveis rurais, as fazendas. E aí, o filho que ele tem fora do casamento não convive com os demais, que estão ali na lida com ele todos os dias no campo. Uhum. E aí ele fala, olha, eu não queria que esse filho herdasse em imóveis rurais, eu tenho outros bens. Então, eu tenho imóveis urbanos. Vamos destinar esses imóveis urbanos ou outra renda? Vamos destinar isso para esse filho, já que, né, eu quero também dar a parte legal dele? Então, aí a gente consegue, por testamento, né, a gente consegue fazer essa destinação, preservando a vontade dele. E aí a gente trabalha na holding o restante, né, do patrimônio, a transferência do restante do patrimônio. E aí é que as pessoas vão entender a importância do planejamento sucessório. Por quê? Imagina uma pessoa dessa que não fez isso e tem filho fora do casamento. Assim que a pessoa falece, se ela não tem isso estruturado, vai seguir a lei. E o que a lei fala? É para dividir igual para todo mundo. Dependendo do regime de bens, metade para a esposa, o resto é para dividir igual. E era vontade dele, desse filho, estar junto com os demais filhos? Não era. Só que as pessoas, a gente vê muito essa angústia, né? A gente que trabalha com inventário também, vê muito essa angústia assim, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha feito. E eu queria fazer. Nossa, eu tinha falado pro meu pai fazer, eu tinha falado pra minha mãe fazer. Porque eu sei que ela queria, mas não fez. E aí, no inventário, a gente vai trabalhar com a lei. Não tem como planejar. Por isso que o planejamento sucessório, ele é feito em vida, para atender a vontade da pessoa.
O planejamento acessório nos permite isso, né? Que o titular do patrimônio chegue e fale: eu quero que meu patrimônio seja dividido dessa forma. Eu quero que na minha ausência as coisas funcionem assim. A gente traça toda a estrutura para que realmente seja preservada a vontade dele. E agora, quando não tem nada? Aí, quando não tem nada, né? Acontece isso. Um caso também que eu me recordo aqui, muito comum, é entre sociedades, né? Nós já trabalhamos também com sociedades de produtores rurais. E, nesse caso, felizmente, eles nos procuraram antes de um dos sócios falecer. Ele começou a ficar doente e aí os dois nos procuraram para organizar. Um dos sócios tinha filhos fora do patrimônio, que esses filhos eram alheios às atividades. E aí nós organizamos, traçamos toda, né, a estrutura de contrato social, todo o regramento, né, enfim. E foi, né, um sucesso em termos de planejamento. E nós presenciamos esse caso que assim que o sócio faleceu, foi com a pandemia. E assim que esse sócio faleceu, acreditam que os herdeiros dele entraram para dentro da fazenda falando: eu vou pegar essa máquina aqui, essa máquina aqui é minha, não, essa aqui tem que dividir e tal. Os filhos, assim, nem esperaram, sabe? Um momento de luto, chegaram lá e falaram: aqui, ó, vamos dividir, isso aqui é meu, porque era do meu pai, que não sei o que e tal. A sorte que nós já tínhamos feito a partilha tudo antes. Nossa. Nós já passamos por esse caso de sociedade também, inúmeras vezes. E aí, realmente, de fato, você vê que quando você planeja antes, quando acontecem eventos assim, né, imprevisíveis também, é a segurança que a família tem. E assim, é legal poder falar também, porque o produtor, vamos falar assim, o patriarca, né, que vai fazer a transferência, é interessante também colocar que existe mecanismos para que ele tenha total poder sobre o patrimônio. Ele não vai ele vai passar e fazer essa transferência e a gestão em vida, então ele vai ter total poder para poder fazer isso. Explica mais como que funciona esses mecanismos, até para que realmente ele possa entender que, porque é complicado mesmo o produtor ele chegar: vou passar meus bens para o meu filho. E aí em vida, mas fazendo dessa forma ele vai ter total liberdade para fazer o que quiser do bem em vida, mesmo não estando no nome dele, passando para o filho. Explica como que funciona esse mecanismo. Nós trabalhamos com isso diariamente e a gente vem assim acompanhando essa mudança de pensamento dos produtores rurais. Até um tempo atrás, a gente encontrava muito resistência. Que ele se tornava um pouco meio improdutivo, né? Eu vou passar inútil, medo de ficar inútil, isso. Medo dos filhos pegarem e, né, começar a passar, e deixar sem nada, né? É esse medo, a gente, né, ouve isso mesmo. Não, mas eu tô novo. Às vezes as pessoas acham, e a gente fala assim: um planejamento mais seguro, ele é feito quando os pais ainda estão novos. Porque um planejamento, quanto mais velhos os pais estão, mais, digamos, arriscado ele vai ter que ser. Porque a gente, né, sempre trabalha e oferece, né, apresenta as opções para os clientes. E vocês entendem que é diferente eles me procurarem com o pai falecendo, que a gente trabalha com todos os casos. Então, a gente trabalha com um caso, né, que, por exemplo, as pessoas estão em fase terminal e que passou um mês a pessoa faleceu. A gente tem casos dessa forma. Assim como tem casos que os pais têm 50 anos, têm 45. E estão preocupados em fazer. Planejamento, o próprio nome fala, é planejado. Não é uma coisa... O momento de você fazer... A gente sempre fala que o momento do planejamento acessório, ele é agora, né? Porque se não fez ainda, ok, então é agora. É o momento certo. A gente não pode esperar um momento de crise para pensar em fazer, estruturar um planejamento. A gente via muito essa resistência dos pais que chegava e falava: mas meu filho depois vai vender tudo, vai me abandonar, eu vou ficar sem nada e tal. E não é assim. E, como eu falei, a gente vem acompanhando essa mudança de pensamento deles.
que hoje no escritório nós temos várias famílias com os pais novos, que a gente faz esse planejamento aos poucos, né? Vai transferindo, por exemplo, o patrimônio aos poucos para os filhos. E em relação à administração, a gente deixa os patriarcas muito seguros disso. Por quê? Porque a gente consegue colocar cláusulas, colocar regramento para preservar essa administração deles. Então, ou seja, por mais que eles tenham passado a propriedade, os bens para os filhos, eles continuam com a administração. Eles tomam todos os atos de gestão. Eu quero vender, eu quero arrendar, eu que escolho para quem eu quero arrendar, eu que escolho para quem eu quero vender. Eu quero vender para ciclano ou para fulano, quero fechar contrato com tal empresa, eu que assino contratos em bancos. Tudo isso a gente consegue preservar, manter, fazer a vontade, né, do titular do patrimônio. Então, não tem esse medo, não precisa, né, ter esse medo de que eu vou perder a liderança do meu patrimônio, não. Sim. Não necessariamente. Se esse não for o desejo, nós vamos preservar. E o pai vai continuar tomando todos os atos de gestão. Bacana. Uma dúvida que, sim, eu um pouco mais leigo no assunto, queria entender em que situações, às vezes, a gente coloca tal patrimônio em doação ou transferência para determinadas proteções, né? Algumas proteções, às vezes jurídicas, algumas coisas assim. Em quais momentos, às vezes, se utiliza essas doações dentro do processo sucessório? Entendi. O que acontece? Antigamente, vocês já devem ter ouvido muito falar que antes as pessoas passavam o patrimônio por doação, escritura de doação feita em vida. Só que acontece, hoje nós utilizamos o instrumento de doação, mas não para doar todo o patrimônio, não como uma forma de sucessão de todo o patrimônio. Por quê? Porque a doação, ela incide o ITCD também, que hoje é 8%. Então, qual que é a diferença entre doação e um inventário? A diferença é que você fazendo a doação hoje, você não vai correr risco de ter sua fazenda parada, né, a nível de processo judicial, mas é uma coisa cara também. Então, que se você comparar a uma holding, a doação de todo o patrimônio, ela é cara. Aí, o que a gente faz? Dentro da holding, a forma de você, uma das formas, né, que dependendo do planejamento de cada família, uma das estratégias que a gente apresenta para os clientes é a doação. Então, é a doação de cotas ou a doação de dinheiro. Então, não é a escritura pública de doação igual antigamente todo mundo era acostumado, porque isso fica mais caro. Então, a gente trabalha o Instituto da Doação dentro da holding, como uma das formas de transferir, né, as cotas. Entendi. Além do benefício, né, financeiro da redução do custo para fazer os bens, né, a redução também dos conflitos que realmente você evita fazendo esse planejamento, tem também o benefício para ter acesso a crédito, porque o banco, ele, de certa forma, ele vai analisar todo o risco da operação de crédito e estando isso muito bem planejado, isso é bem visto pelos bancos, né? Para que realmente o produtor tenha acesso a créditos mais baratos. Explica como que realmente o produtor pode fazer isso e explica como que realmente os produtores já fazem isso, qual que é a visão dos bancos com relação a essa questão. Justamente, porque pensamos assim, de uma forma muito, muito clara, né? Rápida. Os bancos, eles preferem emprestar dinheiro para pessoa física ou para pessoa jurídica? Para uma pessoa jurídica que tem uma governança, né, familiar, corporativa implementada, ou para quem não tem nada? É mais seguro para o banco emprestar dinheiro para quem tem regras claras, diretrizes, ou para quem não tem? Então, os produtores rurais que têm holding constituída, e eu vou além, que tem até a governança familiar, né, instituída, eles ganham, né, acesso a crédito
mais fácil de que, né, um que não tenha. E isso também é uma das vantagens, né, de se constituir holding hoje em dia. No escritório, nós trabalhamos muito, né, com os acordos de sócio, com os protocolos familiares também, por conta de que, dependendo do tipo de família, tem famílias, né, que nós trabalhamos com vários estilos. Tem patriarcas que eles não querem ainda dividir e falar assim, ó, Breno, essas são suas áreas, não querem individualizar os imóveis rurais. Ó, essas são as suas áreas, as suas são essas aqui, as suas matrículas são essas. Ele não quer. Por razões, né, e a gente respeita, a família respeita, tá tudo bem. Não que a gente orienta, tá? Porque, assim, quando ele falecer, a família vai brigar na partilha. Então, poderia já deixar individualizado, já fazer essa individualização, por mais que em vida dele ainda não siga. Mas, pelo menos, deixar guardado. Ah, faleceu, nós temos que respeitar o que seguir. Porque quando não tem, a família vai brigar para partilhar. Mas tem produtor rural que, né, por pensamento, a gente respeita, não quer fazer essa individualização do patrimônio para cada herdeiro. E aí, o que acontece? A gente cria uma holding e aí todos os herdeiros, né, os filhos são sócios. Só que aí a gente começa a pensar. O filho é casado com uma mulher, o outro filho é casado com outro tipo de mulher, a filha é casada com outro tipo de homem. E aí entra todo mundo pra dentro dando pitaco, né? Dando sugestão. E aí pensem, né? Um que fala assim, eu quero comprar terra lá no Pará. Aí o outro, não, eu quero comprar no Mato Grosso. E aí? Vai comprar onde? Ah, eu quero abrir conta, coisa simples. Eu quero abrir conta no Banco do Brasil. O outro, não, no Sicoob. E aí? Aí é um monte de filho, né? Vai fazer o quê? Aí, nesses casos, a gente faz o acordo de sócios, né, institui uma governança para que a gente coloque regras. Então, negócio é negócio e família é família. Né? Vamos respeitar. O que é que todo mundo assinou? É isso que a gente tem que cumprir. Por mais que os filhos às vezes achem ruim, né, que os familiares deles achem ruim, foi todo mundo, né, condicionado, todo mundo assinou e aquilo ali tem que ser cumprido. Isso é uma forma de preservar o patrimônio. E manter também mais a harmonia da família. Bacana. E agora a gente vai passar uma ideia, né, que eu tive aqui agora, me veio a lembrança. Realmente o produtor rural não tem muito tempo, né? Bem corrido em todo o processo que ele faz, né, no dia a dia. E obviamente a gente vê que a tecnologia sempre está avançando, né, tanto nos processos de direito também. Mas para todos que estão nos assistindo, mais ou menos uma média, né? O que leva o tempo em geral para poder fazer todo esse processo de sucessão? Sei que vai ter N possibilidades em geral. O tempo em si que se estima para poder fazer esse processo de sucessão de uma forma amigável, vamos dizer. Sim. Olha só, isso vai levar muito em consideração o tipo de planejamento que a família vai querer executar. Então, por exemplo, vamos supor que uma família, né, nos procure e fale, quero transferir de imediato todos os bens. Então, dei mesmo o exemplo do patriarca que está com a saúde ruim, né? Então, nós vamos fazer uma transferência rápida desses bens, né? Então, seria o tempo, né? A holding nada mais do que uma empresa onde a gente integraliza os bens, né? Que são de propriedade, né, do patriarca, né, e dependendo do regime de bens, né, com a anuência da esposa ou com a participação dela. E a gente faz a transferência dessas cotas, né? Que ele passa a ser detentor de cotas. A gente faz essa transferência dessas cotas para esses herdeiros. E aí, o que vai determinar o tempo de planejamento vai ser a forma que eu vou transferir essas cotas. Então, se eu preciso transferir essas cotas rápido e muito rápido, eu vou conseguir transferir cotas assim que, né? A gente vai analisar, por exemplo, toda a documentação dos imóveis. É interessante que ela esteja regular.
Caso não esteja, nós vamos regularizar antes de fazer esse processo. Por quê? Porque a gente precisa mudar o registro no cartório de registro de imóveis, né? Quem vai passar a ser, né, proprietário dos imóveis vai ser a empresa, né, constituída. Então, é o tempo de se registrar isso no cartório. Mas, assim, no prazo de 6 meses, você consegue organizar uma sucessão, assim, bem definida. E caso, assim, o que vai demandar também mais prazo vai ser a disponibilidade financeira, às vezes da família, ou até mesmo sobre a regularidade da documentação do imóvel, né? Então, hoje, né, que a gente é muito atrelado a CAR, a CCIR, a GEL, né? Então, hoje tem que estar tudo em dia para que a gente consiga fazer essa transmissão, né? Entendi. Perfeito. E a nossa empresa, a Bit Electronics, ela entra justamente para poder auxiliar nessa conectividade do produtor e acelerar esses processos. Porque com certeza é um processo que demanda muito tempo esse planejamento, são várias reuniões, então são vários momentos que você tem que entrar em contato com o produtor, e se fosse pelo fato dele ir sempre pessoalmente para resolver cada detalhe dentro desse planejamento, seria muito mais longo o processo e o tempo, né? Então, dê exemplos de como que a conectividade hoje, em situações reais que você faz com produtores, que às vezes você tira uma dúvida ou assina um documento, dê algum exemplo que acontece para mostrar para o produtor o quão é importante a conectividade dele na propriedade. Hoje a gente vê que eu falo que nós estamos no cenário ideal, estamos todos aqui linkados, nós estamos presentes na feira, né? Então aqui é um centro tecnológico, né? O que nada mais é a feira que a tecnologia no agro, né? Sim. E, né, a nossa empresa, né, enquanto escritório de advocacia, o lado jurídico hoje também está muito tecnológico. E a empresa, né, de vocês, Bit Eletrônicas, justamente traz essa conectividade. É muito importante essa questão de tecnologia, porque ela nos permite levar a justiça até a porteira, que a gente fala. Hoje, a gente consegue fazer reuniões com os produtores rurais por celular. A gente sabe que os produtores rurais conseguem controlar suas fazendas pelo próprio celular também, né? Então, nas máquinas, né, possuem internet, né? Sim. Então, hoje tá todo mundo, nós estamos aqui respirando a tecnologia. E no meu campo, ela ajuda muito em relação a que hoje os processos judiciais, eles são eletrônicos. Então, é engraçado, mas há uns anos atrás, a gente vivia no fórum, hoje não precisa, né? Sim. Então, assim, a gente não precisa ficar indo lá na estrutura física. Como você deu esse exemplo de 6 meses, mais ou menos, se estiver tudo redondinho, antigamente, imagina assim a conectividade. Praticamente levaria, sei lá, 2 anos aí para poder fazer um processo de 6 meses. Pensa, que eu ligo pro produtor, eu falo, vamos marcar uma reunião. Ele fala, mas eu tô na safra. Aí ele não pode conversar, ele não pode ir. Assina um documento digitalmente para mim. Isso, justamente. Até, né, um tempo atrás, todo documento era físico. Antes, né, no escritório era papelada. Então, imagina, né, nós somos jurídicos, então tudo é prova, tudo é papel. Hoje, o nosso escritório não tem, é tudo, né, em nuvem. Então, todos os documentos são digitalizados. E isso facilita bastante. Então, precisa de uma assinatura do produtor rural, ele vai assinar pelo celular. Então, isso nós já implementamos essa tecnologia, né, no escritório que conta muito ao nosso favor. E a gente vê que realmente essa tecnologia vem acompanhando muito o agro, né? É a inovação de maquinário, é inovação até no campo jurídico. Sim, bacana. E para a gente finalizar, né, agradecer sua presença aqui, foi muito enriquecedora, todos os conhecimentos nessa parte de sucessão voltada para o direito. Queria que você deixasse sua mensagem para a gente aí, para os nossos telespectadores que estão nos assistindo. O que você
pode nos informá-los, né, a respeito dessa necessidade real, essa urgência que eles devem fazer algo concreto dessa sucessão e vamos se dizer que seria para ontem, né? Isso. Então, é o que a gente sempre diz. O produtor rural ele precisa enxergar a segurança jurídica, o trabalho com a sucessão, o planejamento sucessório como um investimento, assim como ele faz vários investimentos na sua propriedade. Então, da mesma forma, né, que ele investe em grãos, investe em máquinas, ele tem que ter essa conscientização de investir também, de estruturar a sua sucessão. Até porque, né, o produtor rural ele é muito ligado à família. Sim. E hora nenhuma, né, passaria pela cabeça de nenhum deles, na sua ausência, ter a família desunida, né, ter conflitos familiares. E para que isso seja evitado, tem que se fazer um planejamento sucessório ainda em vida. Então, essa é a grande importância. Os produtores rurais, né, precisam entender que, além de tudo o que eles têm, o que eles compram, o que eles adquirem, precisa estar juridicamente seguros, né? Manter o legado, né? Sim, sim. E inclusive isso entra até, né, na parte que a gente fala que a herança ela é diferente do legado, né? Que a herança é o dinheiro, o legado, né, é maior do que isso. Então, o que eu tenho certeza, né, que todos os produtores, né, todos que vão até nosso escritório comentam é que eles realmente querem deixar esse legado. Para os filhos. Então, são todos os valores, todos os princípios, né, que tem, né, que se adquiriu ao longo da vida. Então, é saber trabalhar muito bem o lado jurídico para manter o que foi adquirido com muito esforço e para que, né, isso traga uma fruição de forma harmoniosa para a família, né, nas próximas gerações. E que o produtor rural, a gente fala assim, como comentei, é interessante que tenha um advogado para chamar de seu, que qualquer problema jurídico, né, tenha uma pessoa de confiança, um advogado de confiança que possa recorrer. Então, a gente vê que o produtor rural ele não está sozinho. Nós estamos aqui para isso mesmo, para ajudá-lo, né, em todas as suas demandas jurídicas e de forma a perpetuar, né, seu patrimônio. Muito obrigado, Juliana Miranda. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado pela aula que você deu aí sobre a parte jurídica nesse planejamento sucessório. Foi muito enriquecedor. Eu gostaria de que você falasse, caso o produtor queira entrar em contato com você, qual que é a forma que ele faz para entrar em contato com a sua equipe, para poder tirar as dúvidas e entender melhor qual que é o procedimento. E mais uma vez, muito obrigado pela presença. Que isso, imagina, eu agradeço mais uma vez pelo convite e, né, é uma oportunidade muito grande a gente estar aqui trazendo informação jurídica, né, linkando com todo esse tema que vocês vêm desenvolvendo aqui. Muito bacana a iniciativa de vocês. E para nos procurar, né, que a gente pode marcar, né, uma consultoria, uma reunião. Nesse atendimento a gente consegue filtrar, né, os anseios, né, dos produtores rurais. Nosso escritório, a sede dele é Itumbiara, mas nós atendemos toda a região aqui de Goiás, né? Basta só entrar no nosso Instagram, lá tem o link e o produtor consegue agendar horário com a secretária e a gente consegue reunir, mesmo que seja através da tecnologia, né? Pelo celular, nós temos atendimentos virtuais também. Então, consegue, né, otimizar esse atendimento. Se você quiser deixar o arroba também, que eles falam para você. Miranda Advogados GO. Bacana. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.